Olá! Positividade em Foco começando mais um dia aqui com vocês. Terça-feira, dia 7 de julho. E a gente hoje vai falar sobre um assunto muito especial, muito interessante e bastante pertinente para esse momento atual, que é os desafios e aprendizados dos filhos de pais separados durante a pandemia. Meu convidado é o querido Watson Tavares, um amigo meu, fofo, querido. E o Watson, que é o quê? Pai divorciado de duas crianças lindas e fofas, a Maitê, de 6 anos, e o Heitor, de quase 5. Ele também é coach pessoal de relacionamentos e profissional da área de planejamento no setor de shopping center. E a gente vai aqui conversar sobre esses desafios. Deixa eu já mandar aviãozinho para todo mundo, avisando que eu estou ao vivo. Para a gente poder começar esse bate-papo super interessante. Como será que é isso, né, para os pais, mas como será que isso também é para as crianças, né? Oi, queridão, vou te chamar. E aí, meu amigo? Tudo bem? Que saudade! Como é que você está? Estou melhor agora, e você? Como você tá? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Já falei aqui que você é o pai dessas crianças lindas e fofas que a gente morre de amores quando você posta coisa deles, né? Da Maitê, de 6 anos, e do Heitor, de quase 5, né? Faz E... quinta-feira. Ai, que legal! E realmente é um assunto que é bem desafiador, né? Assim, talvez no dia a dia já seja desafiador por conta da correria, né? Das nossas rotinas de trabalho e tal. Ainda mais você que trabalha nessa área de shopping center, né? De planejamento, que é tipo de segunda a segunda praticamente, né? E horários extensos, né? Até tarde da Aham. noite, né? E aí eu fico imaginando como é que é na pandemia, como é que tá rolando isso, como é que tá o seu trabalho, como é que tá também, né, os horários da mãe e tal, como é que você tem feito isso? Então fala um pouquinho sobre você, sobre a sua história e a gente vai batendo esse papo. Bom, você me conhece já há um tempinho, né? Da nossa formação lá, quando você foi nossa anja querida. Eu sou arquiteto de formação, sou tenho MBA em planejamento, em gestão de projetos, mas o meu foco agora é voltado para essa questão do coaching na parte de relacionamento e até um pouco nessa questão voltada à parte de crianças mesmo. Até tem voltado, por conta da pandemia, tem me surgido essa ideia, sabe? Esse insight de voltar um pouco, não para a criança, mas para a questão dos pais mesmo. Na Sim, questão dos pais que têm essa necessidade de ter um acompanhamento e uma mudança na forma como lida na relação entre si, entre o pai e a mãe, e muito pelo que você falou, as crianças, né? A gente pensa muito na nossa dinâmica e tudo mais, e como é que ficam as crianças nesse meio, né? Como é que as crianças ficam nessa situação? Então, eu estou buscando me aprofundar e um pouco mais nesse sentido, nessa busca de algo para focar um pouco nisso, para ajudar os pais realmente. Foi até da onde surgiu a ideia da gente fazer abordar esse tema, né? Das crianças de pais separados e pais que pouco, às vezes, geralmente a mãe fica com os filhos, né? De um modo geral, não é regra, mas de modo geral a mãe fica mais tempo com os filhos, mas que os pais consigam ter uma relação de que forma que a criança tenha o menor impacto, né? Olha o gatinho sim. passando aí. É, tigresa. Tigresa e pudim Tá estão dando ar, sempre presentes. tem que dar o ar da graça, né? Eu até falei ontem, né? Ontem o assunto foi sobre ancoragem, né? E aí a gente tava falando sobre ancoragem, não sei o quê. Aí passou a tigresa aqui, fez aquele espreguição, assim, ficou mó tempão na câmera. Eu falei, cara, né, é a âncora deles. Eu ligo o telefone pra fazer a live, os dois sobem. Faz Porque, questão de passar, Watson, né? é eu terminar a live, eles somem todos. É mesmo?
vão dormir, vão comer, não estão nem aí, mas é assim, eu dando atenção para quem tá na câmera, eu acho que rola uma inveja, um ciúme, sei lá, É uma pra chamar atenção, possessividade. né? Tipo assim, eu tô aqui, hein? Você tá dando atenção pra outra pessoa, mas eu tô aqui, né? Exatamente, muito bom, muito interessante. Mas esse tema voltando para o seu tema, né, das crianças, né, realmente é bem importante isso que a gente está falando, de pensar nas crianças, né? É verdade. Porque a maior parte, né, eu não tive filhos ainda, mas eu sou divorciada, mas então eu não tenho essa relação Aham, pós-relacionamento, né? Mas aham. o que acontece, o que eu vejo de amigos meus separados, que têm pais e tal, é que a primeira coisa que eles pensam é nos seus horários, né? Horário do pai, horário da mãe, resolver essa questão rápida, com mais facilidade possível, mas e as crianças, né? Como é que ficam as É crianças, né? verdade, O é que será verdade. que Eles eles são os estão maiores enxergando, né? impactados, na verdade, né? Se você parar para pensar, quem sofre os maiores impactos são eles, e são impactos que vão muitas vezes ser levados para o resto da vida, né, Claudinha? Então, assim, Verdade. se você que trabalha muito com essa questão de constelação, deve ver Constelação. muito isso, da questão das como que adultos hoje têm problemas que são relacionados a coisas que são lá da separação dos pais, de quando eles eram crianças, que não foram bem Sim, resolvidas, de situações que eles viram, que eles viveram, que eles presenciaram, né? sim. Então, muito da minha postura, principalmente em relação ao meu relacionamento com a mãe das crianças, tem mudado muito por conta disso também, sabe? Por conta de entender que quem vai sofrer muito mais são eles porque não entendem, né? Então, É, às vezes acaba a gente tendo atitudes pensando só no nosso querer, na nossa individualidade, mas esquece que ele tem dois serezinhos que também participam, vivem e estão ali o tempo inteiro enxergando aquilo ali que está acontecendo, né? é. E na verdade, assim, os seus dois, na verdade, né? A Maitê de 6 e o Heitor de quase 5, eles estão na primeira fase, né? Do 0 a 7. É Então, eles verdade. realmente estão na fase que eles nem se consideram ainda, não se enxergam ainda como indivíduo, né? Sim, Como é. um ser Sua individual. Então, individualidade, né? Eles não têm ainda a sua individualidade, né, formada, não tem. a sua identidade. Então, Tá tudo sendo então muito, eles modelam. ele tá tudo sendo muito formado ainda, né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, por conta de você conseguir saber. E assim, nem sempre as duas partes sabem fazer isso, né? Nem sempre as duas partes estão com esse mesmo Sim, objetivo, com essa mesma visão, né? Com essa mesma intenção. Então, o importante é que cada um, e se você tiver essa consciência, que você faça, né? Porque é muito importante, por conta. Eu penso muito nas crianças. Eu costumo dizer que eles são a minha prioridade. Então, eu procuro fazer tudo para que eles se sintam bem, para que eles se sintam felizes, que eles estejam bem tranquilos nos dias que eles estão comigo, né? Claro que tem os momentos que eles brigam, tem os momentos que eles fazem pirraça. Aí tem aquela parte da educação que não pode deixar de acontecer, né? Acho que por mais que a gente sim, queira estar com eles e falar assim, ah, não, não é deixar fazer tudo, né? Existe toda uma questão de educação que eles precisam ter, independente de ser pouco tempo, porque muitos pais acabam meio que querendo compensar a sua ausência ou a sua falta de presença, de tempo de qualidade com os filhos, deixando fazer o que quer, enchendo de presentes e tudo mais, quando na verdade não é isso que eles querem, né? Eles querem atenção, eles querem amor, eles querem carinho, eles querem a presença física, eles querem o seu contato ali com eles, né? Então acho que isso é mais importante do que você simplesmente querer agradar e deixar fazer o que quer. E eles, justamente por estarem nessa fase de formação, eu entendo que eles conseguem enxergar isso e conseguem ter essa referência, né? Referência de pai, referência de mãe, sim. referência de o que eles podem fazer e o que não podem, né? Então isso vai ser levado para o futuro deles, vai ser levado para a vida deles, né? Sim. E engraçado que é, eu sempre tiro uma frase, né, nas minhas caixinhas. E hoje eu tirei também da minha caixinha de constelação, do Zé Roberto, né, que eu uso. E aí, num primeiro momento, eu fiquei assim, pensando, mas essa frase faz sentido? E total faz sentido, porque é o que você falou agora, né? Então, eu vou ler para você e você vê o que aconteceu hoje, né? Quando o passado é respeitado, sem ser engrandecido ou diminuído,
então o passado servirá ao futuro de bom grado, né? Então, tem tudo a ver com o que você falou agora, Isso, né? e respeitar, né? E você saber honrar, né? Honrar o seu pai, honrar. Tudo que a gente fala de honrar pai e mãe, né? Sou filho, logo existe. O Kleber, nosso amigo, gosta muito de falar isso, né? Sou filho, logo existe. E honrar o pai e a mãe vem muito disso, né? Você aprender a se fazer também honrar. Eu acho que o pai e a mãe Sim. também tem um papel muito importante de mostrar ao filho o que é essa honra que ele tem que ter de você, né? Dar a ele aquilo que ele precisa para ele conseguir se sentir honrado de ter você. A Marcinha tá aí Porque curtindo. são árvores genealógicas, né? Se for É pensar verdade. assim, né? Eu tenho que pensar em todas as gerações, né? Sim, Minha sim, mãe entrou sim. aí. Oi, mãe. Oi, gente. Vou botar um oi, gente, aqui. A Eula, a esposa do Leandro, que também acabou de entrar. Ai, Eula, linda. Então, e na verdade, assim, essa pandemia mudou muita coisa para você, a Marcinha também. Essa pandemia mudou muita coisa na sua rotina, Na porque verdade, como é por que era acaso, antes assim, e como é que está eu agora? dei, eu dei, eu dei sorte, vamos dizer assim, de certa forma, de não estar, apesar de É o estar Cadu trabalhando, também. ter tido meu. Ó, o Cadu, nosso amigo aí. De ter tido meu contrato de trabalho suspenso durante esse tempo de pandemia. Então, eu acabo ficando em casa. Então, isso facilita com que eu consiga estar com eles nos dias que eu posso, entendeu? Sim, Então, de certa forma, não estar trabalhando em relação a eles me facilita bastante. Eu fico com eles basicamente no final de semana, né? Então, eu pego na sexta-feira e entrego na segunda de manhã. Então, a sexta-feira, por exemplo, é fora da rotina. Como eu estou ficando em casa, então eu estou pegando eles sexta-feira de manhã. Então, tem toda uma rotina que não era normal, que é de fazê-los assistir sim. a aula, fazer dever. Porque com essa pandemia eles estão assistindo a aula online, né? Então, não tem outra forma. Então, eu faço questão que eles assistam às aulas, que eles participem das aulas do colégio. Então, eu sento eles aqui exatamente como a gente está. Cada um tem o seu horário de participar da aula. Eles sentam direitinho, participam, fazem o dever. Quando tem que fazer o dever no livro, eles sentam e fazem, assistem os vídeos e participam, porque é a única forma que eles têm de estar conectados, né, com a escola. Sim. Então, a sexta-feira acaba sendo fora um pouco da rotina. E durante a semana, tudo certamente com a mãe também está sendo assim, né? Então, deve-se fazer esse trabalho. Não é um trabalho fácil, Claudinha, vou te dizer. Você ficar 1 hora e meia sentado com uma criança assistindo aula, não vou te dizer que é fácil, que é simples. Ah, não, é tranquilo. Não é. Não é uma coisa tão simples assim. Mas quando as crianças são um pouquinho maiores e tudo mais, você ainda consegue dar uma certa autonomia dela ficar e ela fazer sozinha, né? No caso do Heitor, basicamente, que ele tem 4 para 5 anos, ele tem que ficar ali assistindo um vídeo, a tia faz uma perguntinha É. ou outra, e tem que estar do lado. Não é você deixar a criança ali sozinha e sair para fazer outra coisa, né? Sim. E já vai ter um É, pouquinho maior. eu tenho dois sobrinhos, né? Um de 8, de Gui, e a Carolzinha tem 4. Faz 5 daqui a pouquinho também, em julho, esse mês. Ele meio que já vai sozinho, sabe? Já tem lá a estrutura e tal, Aham, tem já um sabe o que deve horário, não sei o fazer, né? quê. Mas ela realmente precisa de ajuda, né? E pensar, né? Como assim você vai realmente deixar uma criança de 4 anos, de 3 anos, de 5 anos desenvolver sozinho, né? Não dá, né? Você tem que estar acompanhando. E eu total compreendo que é uma fase difícil, né? Porque a gente não tá ali para isso, teoricamente, né? A gente educa o Não nosso é a nossa filho. rotina, não é. A gente É, não tem a didática, às vezes, que o professor tem e tudo mais, né? isso. E tudo que eles faziam na creche, na escola, eles estão fazendo em casa, né? Então, Sim, todo o trabalho que o professor, que teve todo um estudo, toda uma preparação para fazer, está sendo feito pelos pais, muitas vezes até pelos sim. próprios empregados, né? Às vezes você tem lá uma faxineira, uma empregada doméstica que está ali porque os pais estão tendo que trabalhar e eles que estão fazendo esse papel, cumprindo esse papel, que não é fácil, Na, né? na casa do meu irmão, os dois são engenheiros, né? Meu irmão e minha cunhada. Ela tá com uma rotina de mais reuniões online do que o meu irmão.
Mas já teve momentos da pandemia que estavam os dois enrolados e o que você faz com as crianças nessa hora, né? Exatamente, E aí exatamente. não tem aquela história tipo, não, meu filho não vai ver televisão, meu filho não vai mexer no tablet, meu filho não vai isso, não vai aquilo. Cara, mas você tem que trabalhar, né? É E aí? verdade, é Né? verdade. Então, assim, é um período bem. E aí eu falo, assim, eu chamo atenção para isso sempre. Já tive aqui no Positividade em Foco uma professora e falando das dificuldades, né, de estrutura até, porque ela não é uma pessoa que grava aula online. Então, Eles assim, tá estão tendo que se difícil tanto reinventar para os também, né? pais Eles também estão tendo que se como para os reinventar. professores, É né? claro, é claro. Apesar de eles terem a didática deles é de sala de aula, né? Não é Sim, uma didática de você estar ali de frente para uma câmera, onde você não está vendo o que a criança está fazendo, se está fazendo direito ou não. é, Existe toda uma responsabilidade, né? E de estar passando o conteúdo da forma correta, de que forma que a criança consiga compreender. Daí a gente começa a perceber a importância também, a gente começa a dar um pouco mais de valor à importância dos professores, né? Como são sim, pelo amor de Deus, importantes, como né? são importantes, E a né? gente às vezes acaba deixando de lado, às vezes a gente acaba questionando, a gente acaba reclamando com a escola, com isso e aquilo outro, a gente nunca parou para pensar, nossa, como está fazendo falta os É. professores na vida dos meus filhos, como está fazendo falta E a se você for presença. pensar na estrutura da escola dos seus filhos, por exemplo, não é um professor para cada duas crianças, né? Não, não, Né? É um professor e uma tia ou duas tias, no máximo Aham, três para 20 crianças, isso aí, nessa né? Para faixa aí. 15 crianças. Aham. Então, que loucura, né? Você tá agora Imagina, tendo você tá que tendo que. lidar. Aí você passa a pensar, passa a refletir, cara, imagina essa professora dentro de uma sala de aula com 10, 12 crianças, todo mundo ao mesmo tempo e tal, e uma querendo mexer numa coisa e não querendo prestar atenção, e você tendo que. Não pode, né? Tratar de uma forma como um pai geralmente tem um pouco mais Sim, de rigidez, porque ela é professora, ela não está ali para poder, né, educar. Ela auxilia na educação, mas a educação principal vem de casa, que a gente aprende que vem de casa. Né? Muitas vezes também exatamente. A não maioria tem, aprende que vem de casa. A maioria, né, meu amigo, aprende que vem de muitas das casa. vezes não acaba não tendo, né? Então, assim, realmente é muito importante, cara. A presença do É, professor, eu tenho dado muito valor. Inclusive, nesse final é. de semana, eu levei eles para fazer tipo um drive-thru do. Eu até postei uma foto drive-thru da festa junina. Todo ano a escola deles tem uma Ah, festa que legal. junina. Tem uma festa junina, muito legal, a festa junina onde as famílias se reúnem. Esse ano não como, não tinha como, eles fizeram como se Sim. fosse um drive-thru. Você passava na rua da escola, é uma rua, graças a Deus, uma rua com pouquíssimo movimento, uma rua paralela à rua principal. Então eles botaram uma brincadeira numa janela, outra brincadeira na outra. E aí as Olha, crianças iam para a janela, brincavam, aí ia para outra janela fazia pescaria, aí na frente ganhava um presentinho de festa junina, um estalinho, um álcool em gel e umas coisinhas. Olha, mas vê-los olhando para os professores sim. deles, que eles não veem há muito tempo, foi maravilhoso. Foi emocionante, sabe? Eu vi no olhar dos professores e deles uma vontade de, tipo, de abraçar que eu fico imaginando Sim, como que deve ter sido para os professores principalmente, né? Ver é. cada criança, porque uma coisa é a criança vai ali rapidinho, participa daquilo ali e vai embora. Eles não, cada hora é um carro, cada hora é um aluno, cada hora. Foi muito legal a dinâmica, eu achei maravilhosa a ideia da escola, foi muito Adorei boa, também. foi muito legal. E aí eles botaram um quadrinho para tirar uma selfie, foi muito legal. Então, assim, você Muito vê bom. como que existe uma relação muito grande, né? Vai muito além da nossa relação de casa. Eles passam, meus filhos particularmente, passam a maior parte do dia deles na escola. Eles chegam na Sim. escola às 7h30, 8 da manhã, vão embora às 6. Então, o dia deles é na escola, né? Então, não é um negócio muito um pouquinho tempo, né? A relação deles é muito grande. Tem os amiguinhos também. Então, é complicado, sabe? Aí no final de semana a gente tenta fazer com que eles Não, brinquem, e imagino aproveitem. que para eles também, assim, como eles têm essa rotina, né, integral na escola, com os horários e tal, em casa, o que ele pensa da casa deles? É o meu horário de brincar, de fazer Exatamente. farra, de Não, ficar com meu pai, de ficar com a minha mãe, de o fazer, né, Heitor, bagunça. o Heitor, quando tá na aula, ele de 10 em 10 minutos, papai tá acabando? Papai, tá acabando? Ele fica. Mas ele fica, tá acabando? Fala, não, meu filho, tá acabando, falta um pouquinho. A aula dele, por ele ser menor, é um pouquinho mais curta, né? Então, mas mesmo assim, ele fica, tá acabando? Papai, tá acabando?
A Maite não, já assiste, já presta atenção, ela já consegue, já tem consegue olhar, já consegue mutar, porque a aula deles é pelo Zoom. Então ela já sabe onde desliga o microfone, aonde liga. Mas vira e mexe, ela pergunta, papai, tá faltando não sei o que, ó, precisa pegar. E os professores vão interagindo. É uma Sim. dinâmica complicada, né? Então, assim, ele entende exatamente o que você falou. Eu tô em casa. Em casa não é o tempo todo para eu poder ficar estudando. Eu tô em casa é como se estivesse de férias, vamos dizer assim, né? E Exatamente. no meu caso, por exemplo, que é por ser no caso de divorciado, eles entendem isso mais ainda, né? Eles entendem que a rotina deles, de estudo e tudo mais, é quando tá com a mãe. E quando tá comigo, é o final de semana deles, assim. É o momento que eles têm para se divertir, para É o poder. passeio na praia, É né? para poder dar um passeio, é para poder. E eles ainda têm que entender um pouco disso, né? Diga assim, ó, não, calma aí, meu filho, agora tem que fazer o dever. E assim, a escola deles é um pouco puxada. Por exemplo, eu estava até conversando com a minha irmã esses dias. Pô, vem uma quantidade considerável de dever para fazer, sabe? Então você tem que sentar e fazer, explicar. Não é só a hora da aula. Existe Sim. toda uma preparação para a aula que também demanda tempo. Que você tem que sentar ali. Eu sempre gostei, sabe? Eu sempre gostei muito dessa parte de ajudá-los e fazer o dever com eles. Então, eu faço com prazer, sabe? Eu faço com muito prazer a parte de dever com eles. Mas não é fácil, não é fácil, não. Não vou te dizer que é fácil, não. Ainda mais que a nossa rotina também está muito modificada, né, Claudinha? Então, a Sim. gente tem que adaptar isso, adaptar a nossa adaptação, né? Nós já estamos nos É. adaptando, então é Não, e duplo. tem toda uma questão, assim, que a gente trabalha na constelação, né? Tem três leis universais, né? Hierarquia, né? A ordem, o dar e o receber, o equilíbrio e o pertencimento. O pertencimento, então, nesse momento, é o que está mais mexido, porque a gente tinha um pertencimento na nossa vida. A gente tinha uma rotina de trabalho, a gente tinha uma rotina de casa, né? A gente tinha uma questão toda meio que organizada. Né? Então Sim, a gente se sentia pertencido à nossa vida como ela era. E aí, do nada, né, meu amigo, a gente foi obrigado a mudar tudo, sem planejamento. Você que trabalha com planejamento, então, é verdade. Não, como assim, né? Vai ter que ser, né, meio louco. E aí, como é que tá, né? Porque eu moro com os meus gatos, né? Ou os meus gatos moram comigo, enfim, não sei qual é a ordem. Mas imagina assim, quem mora, né? Um, 5 pessoas em casa e não tem computador e não tem uma internet e não tem um lugar em paz para trabalhar. Então, sim. esse pertencimento de estar naquela vida de trabalho e tal, ele vai embora, né? Ele deixa de existir. Então, a pessoa tem que realmente se adaptar a uma nova rotina dela, com ela mesma, e quem está em volta, né? Então, é uma convivência, uma nova convivência dentro da sua nova normalidade, né? Sim, e muitos pais não tinham essa convivência com os filhos, né? É Porque verdade. às vezes sai para trabalhar de manhã, mal vê os filhos, né? Então, assim, não tinha essa convivência de diária de estar ali, de preocupado com a alimentação, com tudo mais dos filhos, com o trabalho, com a educação dos filhos. E hoje em dia está tendo que ter tudo isso ao mesmo tempo, né? Está tendo tudo É, isso sendo bombardeado ali e tentando que se ajustar e dançar conforme a música, né? É se bem. pertencer de novo, né? Se É, encaixar de novo, eu costumo sei dizer lá que onde, as né? pessoas falam muito, vai voltar ao normal. Que normal, né? Eu não entendo esse normal. Esse normal não existe, né? Não existe normal mais. Existe uma nova vida que a gente vai ter a partir de agora, daqui para frente, vai ser uma nova vida, uma nova forma de viver e de levar a vida que a gente vai ter que se readaptar e vai ter um novo pertencimento, né? Aos espaços, Exatamente. aos locais, à própria escola. E assim, a gente acaba percebendo que vão ter que ser feitos ajustes para a gente poder conseguir voltar a ter uma vida comunitária, vamos dizer assim, né? Eu estava falando com uma amiga minha essa semana que ela mora na Itália, né? Então, ela está há 2 meses, pelo menos, na nossa frente, né? 2 ou 3 meses. Aí eu perguntei para ela assim, amiga, como é no futuro? É E aí ela verdade. me contou, é porque ela tá no futuro, né? A gente está numa outra fase antes, né? E aí ela falou assim, olha, no futuro é bem esquisito ainda. Não Ainda é? tem uma discussão de usa máscara, não usa máscara. Aqui, por exemplo, ela mora numa cidade que é ao redor de Roma.
Tem um parque, um clube principal lá com piscina, não sei o que e tal. Para você ir no parque, você tem que agendar seu horário, né? A filha dela, que faz 9 anos hoje, aliás, ainda está tendo aulas em home office, né? E a praia, ela foi à praia uma vez para pegar um vento, cada um no seu quadrado, literalmente. A praia foi dividida em espaços, né? Então você vai pensar assim, vai voltar ao normal. Que normal, gente? Muita gente não enxerga isso dessa forma, não, sabe? Então, assim, em relação às crianças, e fazer com que eles entendam isso é mais complicado, né? Assim, a gente está vivendo junto com eles, a gente não é um negócio que a gente viveu, meu filho, ó, vai por aqui porque é assim. A gente está aprendendo junto, a gente está testando junto, a gente está. Tudo usa máscara, a gente sabe que tem que fazer eles usar máscara, mas a gente também, muitas vezes, a gente acaba não usando. Então, assim, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que usar máscara, meu filho tem que me ver com máscara para ele entender que aquilo ali um acessório necessário. É um acessório necessário. Por quanto tempo a gente vai continuar usando? Não se sabe. Não se sabe. Talvez vire um acessório para a gente usar, sei lá, para sempre, né? Por 1 ano, 2 anos, para sempre, que seja. Mas a gente não tem como saber, né? Como a gente veste roupa. Talvez vire um acessório que você passe a usar. Você vê, no Japão, né, nas culturas orientais, isso já é um acessório, né? Para pessoas gripadas e tal, ou até para outras pessoas. Pelo menos para eventos de grandes aglomerações, eu por muito tempo acho que isso não vai ser usado. Então, assim, eu acho que assim, até a questão das crianças, a questão da volta para a escola nesse momento, eu ainda acho um pouco muito complicada, né? Porque... Não, eu vi outro dia um meme, não sei se você viu esse meme, né? Que, a escola não controla piolho, vai controlar o Covid. Mas eu acho que o maior problema que eu fico não é nem só a questão disso, não, sabe? Não é nem... Os professores, tudo bem, da questão do controle da escola, que a gente tem que confiar. Mas eu fico pensando, nem todos os pais, Claudinha, têm a mesma consciência. É isso. Eu tenho como garantir a minha ação com os meus filhos. Eu não tenho como garantir nem... A sua bolha, né? A minha bolha é minha. Eu não tenho como garantir nem da mãe deles. Eu não tenho como garantir. Né? Eu tenho que confiar nela, que ela tá preocupada com os filhos, com os nossos filhos, da mesma forma que eu. E mesmo assim, cada um pensa de uma forma diferente. Agora, virar um pai que trabalha e tudo mais, que acha que é uma besteira, que não tá nem aí, mas o filho vai voltar para a escola. Meu filho vai ter contato com ele, vai pegar e vai transmitir, assim. A gente tem muito que aprender ainda antes de voltar, sabe? E hoje eu estava até vendo uma reportagem falando, porque algumas turmas vão voltar, outras turmas não vão voltar. Como é que você vai fazer essa seleção de quem vai voltar e de quem não vai? Quem vai ser o privilegiado de voltar ou não? Aí os pais ficam, não, por que meu filho não pode voltar e o filho do fulano de tal pode? É muito complicado isso, né? Então, assim, a gente vai ter que Você falou uma palavra que é fundamental, né? A questão da consciência, né? Eu estava conversando com essa professora que fez aqui uma live comigo também, e ela é da rede pública. Então, a maior dificuldade dela é a parte da estrutura que tem na casa dos alunos. Exato. Então, assim, a internet, o celular. Aí o pai, normalmente, da rede pública, está num trabalho essencial. Então tem que sair para trabalhar, e aí a criança não pode estudar, porque não tem um telefone, não tem uma internet, não tem não sei o quê. Então ela teve que criar um grupo de WhatsApp com os pais para pedir, pelo amor de Deus, o melhor horário para cada um, para tentar, dentro desse melhor horário, encaixar e dizer da importância que era nesse momento. Será que você pode estar aqui com seu filho para poder dar aula, fazer alguma atividade, fazer alguma coisa? Então, assim, é difícil, né? Eu sempre falo que a gente está no mesmo tsunami, só que em barcos totalmente diferentes, né? Totalmente. E essa relação para pais que vivem uma relação de divórcio é mais complicada, né? Porque você tem que confiar no outro. Você tem que confiar de que o outro também está tendo a mesma consciência que você. Muitas vezes, vou te ser sincero, não tem, sabe? Muitas situações você vê que não tem. É muito complicado isso. Até em relação a fazer com que os filhos participem das aulas, com que os filhos estejam participando, estejam fazendo... Muitas vezes a pessoa, não é besteira, não, depois que voltar, a escola dá um jeito. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, sabe? Então, é muito complicado essa relação
de você... Porque botar tudo nas costas da escola é fácil, né? É fácil, é fácil. Botar culpa na escola é fácil, quando na verdade você é o responsável, não é a escola. A escola tá ali para te dar Eu um sei de um apoio. caso de uma amiga minha. Na verdade, ela é namorada de um amigo meu. Ela é separada, tem uma filha, eu acho que ela tá com 6 ou 7 anos. E até então, o pai da menina estava também cumprindo os mesmos rigores que ela, mãe da menina, em relação à menina, saúde, tal, cuidado, etc. Até que ela descobriu que não estava. Que ele estava saindo sem máscara, estava fazendo, sabe? Estava saindo para fazer o que quisesse, né? E botando em risco a menina, os pais dele, que são idosos e tal. Então foi uma confusão. É, sim. E é isso que você falou, né? A gente se responsabiliza pela nossa bolha, né? E mesmo assim, a bolha da mãe dos seus filhos já não tem como botar a mão no fogo, Você né? já não tem como botar a mão no fogo, você tem que confiar, né? De que é uma bolha que você também pode. Porque existe toda essa questão das crianças, de que a criança não tem sintoma e tudo mais, então isso fica mais difícil ainda, né? Porque você não tem como saber, muitas das vezes, se a criança tá ou não doente. Então, você acaba expondo, às vezes, um pai, uma mãe sua, que, pô, fica com saudade do neto, você acaba tendo contato. Eu, por exemplo, levo meus filhos para ver meus pais porque eles sentem muita falta, né? Já vem um pouco por conta da questão de ser separado, né? Então, assim, os momentos que eu posso, eu levo para que eles vejam, para que eles tenham contato. Então, assim, você fica sempre com aquele pé atrás, né? De que, assim, pô, eu entendo que tá tomando conta, de que tá fazendo direito para que a gente consiga ter uma tranquilidade, né? Mas existem uma série de variáveis que a gente não tem controle. É muito diferente. Acaba meio que às vezes jogando com a sorte um pouquinho, sabia? Eu acho que a gente É, pois é. acaba contando muito com um pouco da sorte de que não vai acontecer ou que se acontecer vai ser algo ameno. Então não é fácil, não. Tá? Eu, por exemplo, aqui na minha rua, ela é bem tranquila, né? Mas aos sábados tem feira livre. E eu vejo da minha janela a feira livre. E aí você acha, né? Ah, tá todo mundo se cuidando. Não tá, Não entendeu? Tem tá, não muito tá, não tá. feirante sem máscara, sem higienizar, sem cuidado. Eu E vejo, passando gente sem máscara também. E aí, eu faço exercício na rua, né, numa praça aqui próxima, que eu vejo os pais com as crianças brincando, levando para o parquinho, vamos dizer assim. E não se toca que às vezes a criança tá brincando ali, ela tá tocando, tá pegando, tá subindo. Cara, aquilo ali é querendo ou não, mas a criança, cara, é um ponto de contato para você. A criança vai só ser sim. um transmissor, ela não vai, entendeu? Então as pessoas não têm Não, essa e até de noção. repente pode ficar doente também, né? A gente não Pode, sabe, né? mas pode também, sabe? Então, assim, não, eu tenho que aproveitar que eu com o pai separado, não, eu tenho que aproveitar porque já fica pouco comigo, então no momento que eu tô com eles, eu tenho que aproveitar. Ela que se vire, não é assim que funciona, sabe? Eu chamo isso de nem egoísmo, não. Eu chamo isso de bom senso unilateral, que é mais fofo falar assim. Eu gostei é uma forma. Bom senso unilateral, né? Que nem quando eu trabalhava com livro, né, em editora, as pessoas me perguntavam assim, como é que é fulano de tal, né, os autores e tal. E aí, assim, às vezes o autor era chatíssimo, né, um porre, um ego monstro e tal. E aí eu usava uma palavra que pra mim resumia tudo. Eu falava assim, esse autor é bem intenso. Intenso. É verdade. Então, assim, esse bom senso unilateral é uma droga, né? É muito ruim. E realmente, a E gente não pode ter. nós vivemos num tempo onde cada um está muito preocupado com si, né? Está muito focado nisso de ver, eu quero ver o meu lado, eu quero resolver os meus problemas e o outro que se dane, ele que resolva os problemas deles. Aquele negócio da empatia que a gente acaba muitas vezes não tendo, né? Não tem praticamente nenhuma. Então é muito complicado. Mas as crianças, eu acho que elas sofrem muito, sabe, Claudinha, com essa questão. E assim, ficar com eles trancados dentro de casa é muito complicado. Final de semana, assim, no meu caso, como eu tenho a minha, como você falou, a bolha, né? Eu tenho a bolha minha daqui de casa, tem a bolha da casa da minha irmã, que tem duas filhas também pequenas, que tem 4 e 1 ano, e que a gente está sempre junto, então a gente meio que junta essas duas bolhas. Que são igualmente fofos, né? São lindas também, são minhas afilhadas. Porque a gente, para poder conseguir dar uma amenizada, né?
Então, assim, a gente consegue dar uma amenizada, mas não tem como você expandir muito mais do que isso. Porque é pensar no outro, sabe? É pensar de que você pode gerar problema. Então, assim, as crianças ficam muito limitadas. Ficam muito, muito limitadas. E você acaba tendo que inventar. É inventar cinema em casa, É. é inventar o que fazer. É inventar o que você vai usar para poder fazer com que eles consigam ter o menor impacto possível. Porque criança gosta de brincar, não adianta. A gente quer sair. Eles têm costume, né? Eles vivem de shopping, de brinquedo de shopping. Então, assim, tudo isso hoje não O pode. parquinho, né? Parquinho, não. Parquinho, Você né? vai no shopping, meu filho, então ele adora aqueles pula-pula de shopping. Como é que eu vou explicar para ele que eu vou levar ele no shopping e ele não pode ir no pula-pula? Ele tem que entender o É. porquê, não é um negócio simples, né? É. Eu me lembro muito de um filme, nossa, você já viu aquele filme Plano B, que é com a Jay Lopes, que ela faz uma fertilização e depois ela conhece um cara e aí começa a viver juntos, e aí ela engravida de gêmeos, na verdade, ou trigêmeos, sei lá, enfim, acho que são gêmeos. E aí ele vai meio que assim, desesperado, né, pra pensar na vida e tal, vai parar num parquinho de criança, senta do lado de um cara mega engraçado que tem dois filhos, acho que dois filhos, ou mais, enfim, não sei. E aí começa a perguntar pra ele como é que é ser pai, não sei o que e tal. E aí o cara começa a falar, né, que ele tá ferrado, que é muito difícil, que não sei o quê, mas que quando a criança vai lá e te olha com aquele sorriso, não sei o que, tudo muda, você vira um babão, não sei o quê. Aí corta a cena, eles no parquinho com o filho mais novo, trazendo um montinho de areia assim na mão. E aí quando ele pergunta, o que que é isso, filho? É areia? E não era um cocô. Era um cocô. E era um cocô não de um bicho, era um cocô de outra criança, Aham. sabe? E eu falei, gente, e é isso, né? Assim, É, não adianta você dizer que tá seguro, né, num não parquinho agora, adianta, não que, né, adianta, tá não adianta. liberado e não vai, né? Não vai, não vai. É bem complicado de você. Então você acaba tendo que ter mais uma coisa para se reinventar, né? E assim, e nem sempre, até por conta do nosso estresse, nossa preocupação, a gente não está 100% disposto e preparado para isso, né? A gente não está o tempo todo ali também com a cabeça para poder atender aquela necessidade da criança. Às vezes a gente acaba perdendo às vezes a linha e tudo mais com a criança por uma coisa boba, né? Porque por conta nossa Sim. eles não têm culpa, né? Eles estão, como eu falei, eles estão aprendendo junto com a gente. A gente está aprendendo junto com eles nesse momento muito difícil, assim, acho que é um momento de readaptação para todos nós. E para eles É, vai ser um mundo completamente diferente, sabe? Vai ser um e eu mundo acho que completamente diferente. talvez para eles que não têm ainda muita noção de nada, né, não tem essa noção de autorresponsabilidade, né, não tem essa noção de identificar as emoções, né, de nomear as emoções, né, porque a gente não foi treinado para falar sobre as emoções, mas a gente consegue entender, né, tem essa questão do discernimento, da autorresponsabilidade, então a gente consegue entender esse momento o máximo que a gente pode, né? E trazer isso para a gente tentar se readaptar ou entender que eu preciso de ajuda de um profissional, eu preciso, né, falar com o meu chefe, ou falar com meus pais, ou falar com meu marido, com minha mulher, enfim. Você consegue ter uma noção um pouco maior, bem maior, na verdade, do que as crianças, né? As crianças não têm muita noção, né? Então, eles não sabem nem colocar para fora direito, às Não vezes, consegue, não o consegue. que estão sentindo, né? Então, é muito importante E nesse às vezes momento. acaba até. Você está falando isso, acaba assim, você acaba até. A criança acaba meio que somatizando de alguma forma, né? Você, por exemplo, Isso. você vê minha filha, por exemplo, ela entrou numa agora de começar a roer a unha. Nunca teve disso. Claro que isso tem relação com tudo isso que ela está passando, com tudo que ela está vivendo, Sim, por conta da ansiedade, porque ela fica presa dentro de casa, ela tem que sim. fazer as coisas de dever dentro de casa, e, sabe? Então, acaba, de alguma forma, isso acaba extravasando de alguma forma. No caso dela, foi uma unha. Ela, com 6 anos, está começando. Aí eu pergunto para ela, minha filha, por que você está vendo unha? Ah, papai, não sei, me dá uma vontade assim, eu não consigo aguentar. Você vê, nem ela sabe, claro que ela não vai saber explicar, né? Ela não vai chegar, né, com 6 anos. Pai, eu estou ansiosa devido a essa Ela não vai pandemia falar que está louca e me ansiosa. entenda, por favor, me deixe aqui no meu espaço. Pois é, mas a gente conseguir enxergar que isso tem relação, sabe? E tentar
o que a gente pode fazer para tentar amenizar, né? Tentar sim. buscar alguma para poder que a criança não sei lá, é difícil de explicar, né? É bem complicado. É muito particular, como o meu amigo estava falando aí. É muito particular para as crianças nesse momento, né? É um momento muito particular mesmo. É assim. O Osvaldo gostou, né, Osvaldo, do bom senso unilateral. Eu vi seu comentário aqui. E é um negócio assim. E não é um negócio só nosso, né, Claudinha? São as Não crianças do mundo todo, cara. É o mundo todo. E de diferentes realidades, né? Então, assim, se a gente for falar só de energia, não é uma energia local no Rio de Janeiro, né? Ou no Brasil, né? É uma energia mundial, né? Então, você imagina que é o mundo inteiro emanando essas vibrações para o mundo inteiro. Então, como que você faz com isso, né? E a gente estuda isso, a gente tem o nosso cérebro, a maior parte dele é inconsciente. Então, só de 5 a 10% é consciente. Então, de 5 a 10% é que a gente tem realmente essa noção do que está rolando, né? Mas e o resto? Né? E o resto para as crianças, né? Ferrou, porque eu falo uma coisa, você entende outra, duas pessoas falaram, né? E para as crianças, que tem menos vocabulário, que tem menos entendimento, né? Sim, sim. Estão aprendendo, né? Eles estão aprendendo, então, assim, é algo que fica muito confuso para eles, né? Entender. E eles já vinham de uma vida, no meu caso, eu tenho uma diferente. Vida de 4, de uma vida diferente, de uma hora para outra, não pode mais nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode botar a mão na boca, não pode pegar, não pode abraçar o amiguinho. Não... Para eles é muito difícil entender isso, né? A gente sabe por que não pode fazer, mas para eles entenderem isso. É muito complicado. Engraçado, eu vou contar a história da minha filhada. Eu sou uma mega babona com os meus sobrinhos, né? A mais nova é minha filhada. E eu sou muito brincalhona, bagunceira. E estou sempre ensinando coisas engraçadas para eles e erradas, né? Teoricamente, dentro da educação que os pais dão, né? Volta e meia eu levo umas broncas, assim, mas tudo bem. E aí eu tenho essa mania, que eu tenho que mudar essa mania agora, com certeza, de quando eu encontrava com eles, eu dava uma lambida aqui no pescoço deles, para dizer que eram os meus gatos mandando lambejos para eles. E eu já levei várias broncas do meu irmão e da minha cunhada em relação a isso. Porque sim, porque minha sobrinha tem 4 anos, faz 5 anos agora. Eu faço isso desde sempre com ela. Ela pode estar aprendendo que ela pode lamber quem ela gosta, né? E, na verdade, eu estava chegando da rua sempre, né? Então, ainda tem aquela questão toda das bactérias, né? Das higienes pessoais. E realmente a gente não pode sair para ir lambendo as pessoas, né? Não pode, né? E aí, beleza. O que aconteceu agora na pandemia? Ela tá fazendo desenhos para as pessoas que ela tá com saudade. Watson, ela me desenhou de um lado da folha com um sorrisão enorme. Sabe aquele D, assim, grandão aberto, sorrisão? E atrás, ela escreveu assim, para você lembrar que não pode lamber as pessoas. As pessoas, então, na cabeça dela, você lembra todo mundo. Então, e como é que isso, de repente, deve ter levado à tona, né? Porque eu não estou vendo eles. Então, eu não lambo ela há muito tempo, né? Então, será que é realmente já alguma coisa da pandemia, de explicar sobre bactéria, vírus, não sei o quê, não pode abraçar, não pode... Ficou isso na cabeça dela. E ela foi e desenhou isso, né? Porque ela poderia ter desenhado outras coisas, né? Poderia ter desenhado eu e meus gatos. Ou qualquer outra coisa. Mas ela desenhou e botou isso, né? Marcou ela. Então, olha que loucura. É verdade, é verdade. É muito louco isso. É muito louco. Da onde que ativou essa memória dela, né? Não sei. É verdade. Então, é muito complicado. As crianças vão demorar um pouquinho ainda, mas eu acho até que eles vão se adaptar muito mais fácil do que a gente, até por conta do que você falou, né? Porque eles não têm muito registro, né? Então, assim, pra gente se adaptar é mais complicado, porque a gente fica muito querendo comparar com o que a gente falou do normal. Não, porque era E a gente tem aquela mania de não querer mudar muito, né? A gente é muito resistente à mudança. Eles conseguem se adaptar de forma mais fácil, né? A questão das mudanças. Então, acho que para eles vai ser um pouco mais tranquilo. Então, essa questão mesmo de você conseguir conciliar a relação dos pais, que eu acho que é um pouco mais complicada, onde a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Então,
Eu Trabalhar o vou... equilíbrio, a paciência, Exatamente, dar aquela exatamente. meditada extra, né? Em vez de Exatamente. 20 minutos, medita 3 horas. Exatamente, exatamente. Mas faz parte, faz parte. Se já existiam problemas antes, agora então Sim, é mais um para você conseguir administrar, né? Não tem muito o que fazer. Então é questão de você fazer a sua parte, principalmente, para que o outro também perceba que ele precisa fazer a parte dele. Eu acho que você não tem que sim. ficar preocupado em que, não, que ele tem que fazer isso, ele tem que fazer. Não, faz a sua, que o outro, vendo que você está fazendo a sua, também vai ver que ele precisa fazer a dele. Se ele não fizer, infelizmente, É. É paciência. uma mania ruim, né, que a gente tem, que a gente está muito sempre pedindo nossos direitos, né? Eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Mas quando você vai olhar para o que você fez de seus deveres, Aham. você não fez, né? É o que você fez, Então, exatamente. Você está muito primeiro você preocupado tem com o que que o cumprir outro os está seus fazendo deveres para e você. querer exigir do outro aquilo que você mesmo não está fazendo, né? É muito preocupado em eu quero exigir, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a minha Sim, parte? Eu estou buscando fazer a minha parte em relação aos meus filhos, por exemplo? Ah, eu tenho que fazer? Vamos fazer. Tem que fazer dever? Vamos fazer dever. Tem que fazer? Vamos fazer. Não tem que estudar? Vamos estudar. Vamos brincar? Vamos brincar. É tentar de todas as formas amenizar a relação com eles para que eles possam aproveitar ao máximo esse momento que eles têm de tá presente, sabe? É muito sim. difícil. Primeiro que é muito difícil ficar longe, né? Eu fico imaginando, principalmente também, acho que um pouco dos pais que vivem o que eu vivo, sabem o que é ficar longe dos filhos, os pais que ficam separados de seus filhos. Eu acho que muitos pais que hoje não são separados, né, estão vivendo isso por conta de necessidade, né? Eu tenho visto pais aí que estão 3 meses sem ver filhos, sem ver a família por conta de estar trabalhando nessa questão da pandemia. Então é Sim. muito complicado essa distância, sabe? Esse sentimento. E não faz bem. Você já está num momento muito ruim por conta de toda essa questão de isolamento, né? É muito complicado. Você já está isolado, você já está muitas das vezes isolado sozinho. No meu caso, eu moro sozinho, né? Eu vejo meus filhos e moro Vou sozinho. te mandar uns gatos, Watson. Vou te mandar uns gatos. Mas assim, se não for estar com eles, estar com meus familiares, Sim, e aí? Né? Então não é nada fácil, já é difícil, então imagina você ainda ter que romper esse laço que você tem, que é um laço muito forte entre pai e filho, que eu particularmente gosto de estar presente na vida deles, né? Então, assim, verdade. o que vocês veem de fotos que eu posto e tudo mais, ali não é uma foto montada, é algo que eu vivo. Não, É algo é. E que quem eu te gosto. conhece, né, meu amigo? Não, pois não, mas entendeu? É algo que eu vivo. Porque tem muita gente que gosta de fazer muito para poder mostrar Aparecer bonitinho, né? uma falsa felicidade. Não, mas aquilo ali para mim é o que eu gosto de vê-los, eu gosto de fazê-los, é vê-los felizes. Então, vê-los felizes é o que tem que fazer. Então, a gente vai lutar e fazer ao máximo para que isso aconteça, sabe? E não está sendo fácil. Sim, Então, você precisa de espaço, você precisa de tempo, você precisa de dedicação. Muitas vezes, hoje sim. em dia, os pais não querem se dedicar, né? É. Principalmente muitos pais que se separam, não acham que, me separei, a responsabilidade é da mãe ou do pai, de quem ficou com a criança, eu vejo lá de 15 em 15 dias, né? Então, assim, É. é muito Tipo, me complicado. livrei de um problema, Me né? livrei de um problema, eu sou solteiro novamente, eu vou curtir a minha vida. Vamos curtir a vida E e deixa as tanto, crianças lá, né? exatamente, né? Então, assim, eu vou lá e vejo de vez em quando, vou lá, dou um dinheiro, pago lá minha pensão e tá tudo certo. Não é assim. Não é assim. Sim, Todo filho precisa de um pai e de uma mãe, sabe? Todo filho precisa de pai e mãe presente, porque no futuro isso vai fazer falta. Você sabe mais do que eu se aprofundar nesse assunto de que como faz falta a presença e a participação dos pais na vida de uma criança e de um adulto, sabe? sim. E o engraçado é que às vezes os pais estão presentes e mesmo assim os filhos é uma presença falsa e os É, filhos têm essa sensação, esse sentimento de abandono, né? tem. E é o pior abandono, né? Porque é o abandono presencial, né? Então, para que Tá você ali, foi mas não ser tá, né? pai, então, né? Você tem uma vida que você pode decidir se você vai ser pai ou não vai, se você vai ser mãe ou se você não vai ser mãe, né? Então, peraí, um momento aqui
Gente, Marcinha tá sentindo falta de abraço, minha mãe também. Vamos fazer um momento de abraço? Vamos abraçar virtualmente. Vai lá, um Abraço aí, ó. abraço! Todo mundo recebeu? Marcinha é uma amiga muito querida, sabe? Marcinha, querida. E é isso, né? As crianças interpretam da maneira delas e elas realmente modelam aquilo, né? Elas Então, quanta interpretam e elas gente. percebem, né, Claudinha? Elas percebem quando aquilo Muito. ali é verdadeiro, quando aquilo ali elas têm carinho, quando elas têm atenção. É. Ó, meus filhos, eles, desde que eu me separei, em novembro do ano passado, eles nunca dormiram na cama deles. Eles só dormem comigo. Sentem falta, né? Não, eles falam que o papai não pode dormir sozinho. Ai, que fofo, Não, gente. não, ele dorme na cama de vocês, se sentem falta. A cama deles é linda, é uma beliche, toda legal. Não, a gente vai dormir com o papai não dormir sozinho, você vê. É questão de se preocupar, sabe? Ó, pra você ter ideia, ó, você vê como é que é legal isso? Esse final de semana eu peguei eles na sexta-feira, quando foi sábado de manhã, eu fiquei dormindo, o Heitor também. A Maite acordou mais cedo e desceu. Aqui em casa tem 3 andares, ela desceu. Fui lá para baixo ver televisão. Uma hora mais ou menos depois eu acordei. Quando eu fui descer, a mesa de café da manhã minha estava colocada. Ela com 6 anos, hein? Minha xícara, meu prato, o pão que que eu já tinha comprado no dia anterior estava lá. Ela pegou o queijo na geladeira, o presunto botou em cima da mesa. Papai, sua mesa de café da manhã já está pronta. Mas a criança de 6 anos se preocupar com isso, porque ela é exemplo, né? Ela vê eu fazendo essas coisas, então ela entende. E ela, ainda mais, ela estava com um pano de prato na mão e um potinho. Eu estava lavando a louça. Eu vou fazer Muito bom. Vou falar, minha filha, você é a melhor filha do mundo. Eu não tenho como falar nada diferente. Eu não tenho como fazer nada diferente, sabe? Assim, é agradecer a ela. É agradecer a ela. É assim, você vê que é o cuidado que uma criança de 6 anos, Claudinha, tem com o pai, né? Que ela dá aquilo que ela recebe, né? Amor, né, meu amigo? Hã? Amor, né? Ela dá aquilo que ela recebe, né? Amor, cuidado, carinho. Muito bom. E a gente tem que dar esses exemplos, né? E conversar, né? Você que está aí nessa área de coaching de relacionamento, você sabe que o que mais importa na vida de qualquer tipo de relacionamento é relacionamento amoroso, pai-filho, enfim, qualquer tipo de relacionamento, é o diálogo, né? É conversar muito, é perguntar como é que tá, como é que tá sentindo. Porque a gente não tem esse costume, né? Acho que a criança não vai precisar, não vai saber, não, ela vai saber do jeito dela, deixa ela se expressar. Como é que foi o seu dia? Como é que você está se sentindo? O que você está... perguntar e deixar ela se expressar do jeito que ela quiser. Não existe certo e errado, né? Para esse tipo de expressão. Ela vai dizer da forma dela, como ela está se sentindo, se ela está se sentindo bem, se ela não está. E ela vai saber, de alguma forma, te mostrar o que ela quer, o que ela precisa. Né? Às vezes você não precisa falar nada, é só estar ali junto. Às vezes minha filha não quer nada, ela quer ficar do meu lado, que ela gosta muito de mexer na orelha, assim. Às vezes ela quer ficar do meu lado mexendo na orelha. Ela gosta. E quantas vezes, aí a gente para pensar, quantas vezes ela quis fazer isso e eu não deixei, sabe? Quantas vezes eu perdi a oportunidade de deixá-la fazer essas coisas. A gente vai... Às vezes, depois, aí, quando a gente não tem, que a gente passa a perceber como faz falta esse tipo de coisa, sabe? Como faz falta. Aí a gente acaba perdendo a oportunidade, acaba brigando com coisas que a gente poderia ter aproveitado o momento de forma muito melhor com os filhos. Né? Verdade, que essa pandemia, esse momento novo, né, de ter que lidar mais com a rotina de estudos, de educação, enfim, dos filhos. Junto, né? De estar junto. Que os pais percebam, né, essas faltas, esses carinhos, esses pequenos essas vontades, esses são pequenos gestos. Detalhes que a gente, com a nossa correria de dia a dia, de estar na rua, de estar trabalhando, a gente não consegue enxergar. E a partir de como a gente está ficando em casa, né, mais tempo, a gente parar um pouquinho para pensar um pouco nesses detalhes, sabe, Claudinha? Um pouco nessas coisas que fazem a diferença. Eu sei que o nosso tempo tá próximo de acabar aí. Porque eu aprendi aqui numa live um dia que para desativar os comentários, fazer aquela foto bonita, só que tem aquele desafio
que é um gesto do dar e receber. A gente deu tanto amor e carinho aqui para vocês. Gente, aperta esse coração aí, mas aperta sem parar, que eu só vou tirar foto com meu amigo com muito coração aqui na tela. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito coração, muito amor pra gente. Fica dando aquele sorrisão seu aí, amigo. Bora, gente, cadê os corações? Começou a subir ali. Opa! Aqui não apareceu ainda. Aqui pra mim tá aparecendo. Tá? Ih, Tá. será que não vai aparecer aqui pra mim? Agora, agora, agora! Maravilha! É muito amor. É muito bom falar sobre isso, porque às vezes a gente não fala também, né? A gente acaba entrando numa nova rotina e vai indo e vai convivendo com essa nova rotina e não tem um espaço de fala, né? De colocar isso pra fora, Não, de e expor. igual assim, às vezes a gente tem muita dificuldade em falar até para os próprios filhos, eu te amo, sabe? Então, essa é uma Sim, coisa que eu criei essa rotina de sempre falar para eles, eu te amo, e eles retribuem, sabe? Eu te amo também, papai. Papai, eu te amo. É você. Chega um momento que você acaba ouvindo até sem você falar. De tanto você falar, aquilo se torna tão natural para eles que de uma hora para outra você vai perceber que seu filho vai chegar a você e falar assim: papai, eu te amo. E você não falou nada. Às vezes você fez uma coisinha boba e aquilo ali ele passa a conseguir se expressar. Hoje em dia a gente tem muita falta disso, sabe? De sim. ter esse eu te amo, mas um eu te amo verdadeiro, um eu te amo que vem do coração. Não é um eu te amo simplesmente porque eu ganhei um presente, não é um eu te amo simplesmente por falar. Aquela pureza, né, das crianças, Exato, né, que a exato. gente A criança não vai falar muitas não, vezes apaga ela, né? é verdade. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse momento para justamente focar nisso, sabe? Aproveitar os momentos que nós temos com os nossos filhos, principalmente se você tem essa situação de estar separado, estar divorciado, é aproveitar esse momento para poder fazer com que seus filhos, minha tia, Beth, falando, lindona. é minha tia, que você possa aproveitar cada momento com seu filho, porque não volta, sabe? E como você já Não fica volta. pouco, como eu, no meu caso, fico pouco, então é muito rápido. Passa muito rápido. Eles Sim. crescem muito rápido e quando vê já passou. E você não tem mais essa oportunidade. Tá? É. Eu ouvi muito tempo, minha mãe fala muito sobre isso, né? Ah, pena que cresce rápido. Não, cresce mesmo, pior que cresce mesmo, cresce mesmo. Esse final de semana eu tava olhando minha filha, assim, nossa, como o Maitê tá grande, cara, assim. É uma mocinha já, você vê, esse negócio que eu te falei dela colocar. Onde que eu vi Botar a minha mesa, filha né? botar uma mesa sozinha, acordar sozinha, descer, preparar, ela saber onde é que estão as coisas, pegar, arrumar, saber arrumar uma mesa, não é assim. Um negócio que acontece de uma hora para outra, quando você vê já tá fazendo, sabe? É. Daqui a pouco já tá mexendo na cozinha, fazendo comida, quando acordar o café já tá pronto. Falei, gente, não Pai, demora fiz nada ovo disso, mexido pra você, pai. hã? Não é, Fiz mas ovo é mexido pra verdade. você, pai. Mas não é. É assim É, mesmo, quando a gente vê isso já tá acontecendo. E é assim, verdade. aí que a gente já para pra pensar assim, poxa, eu não aproveitei, poxa, não, mas aí agora já era. Já era. Agora já era. Agora, ou você aproveita aquele momento que você tá vivendo, hoje, né? Ou não tem volta. Não tem volta. Maravilha, meu amigo, amei estar com você aqui hoje. Também, Quando a muito gente se obrigado. encontra visualmente, é que percebe como a gente está com saudade. Então, eu estou É morrendo de verdade, também saudade também. sua. Em breve estaremos juntos, abraçados. E olha, que bom você contar a sua história, falar sobre as crianças, falar sobre esse assunto, porque é um assunto realmente muito pertinente, né? A gente agora está cada vez mais vivendo no aqui e no agora, graças a Deus, né? Talvez seja um ponto bem positivo dessa pandemia. Enfim. Obrigada por ter vindo aqui hoje, Eu por que te falar aqui agradeço no o convite. Positividade em Foco. Eu que agradeço o seu convite, assim. É engraçado que eu tava até pensando esses dias assim, poxa, o Kleber já fez live, o Leandro já fez live. Eu tô achando que eu vou passar a batida. Ela não vai lembrar de mim. Até porque eu não tenho assunto para conversar com ela. O que eu vou Ah, conversar com ela? fala sério, Hã? né? Aí a gente vai, recebe uma mensagem, eu me senti honrado. Muito obrigado, lhe agradeço. É que tem uma listinha aqui no meu caderno, aí as Aham. semanas vão vindo e eu vou colocando. Não, que isso, Quer ver não. que live foi hoje? Hoje foi a live número 79. E aí eu decidi que eu vou Caramba, até a 100ª legal. e depois vou fazer
mais espaçadas. Não, Mas mas não eu podia agradeço deixar de ter aí, você aqui, não. agradeço seu convite e espero que quem pôde participar tenha gostado um pouquinho ouvir um pouquinho da minha história aí. Passei muito batido porque o tempo é curto, né? Mas acho que é um pouco do que eu vivo com os meus filhos. É passar para eles o amor e a felicidade. Eu costumo dizer que eu quero deixar, o legado que eu quero deixar para eles é que eles saibam que tem um pai que cuidou deles, que teve muito amor e que eles possam ser pessoas que façam a diferença nesse mundo.